irmãos, graça e paz do nosso Senhor sejam com todos. Hoje é o último domingo do mês de agosto, em que nós comemoramos na Igreja Presbiteriana do Brasil o mês de missões. Por isso teremos esse pequeno estudo hoje, aqui na nossa escola dominical, Evangelismo segundo a Bíblia. Falaremos sobre a importância de nós evangelizarmos conforme a palavra de Deus assim nos ordena. Então, para a gente iniciar o nosso estudo, teremos aqui dois grandes focos. O primeiro deles é que as Escrituras Sagradas, a Bíblia, ela é indispensável, e também é a nossa regra de fé e prática. E nós temos essas características, que a própria Bíblia revela dela mesma, descritas de maneira muito clara lá na nossa confissão de fé. A confissão de fé de Westminster é um dos símbolos de fé da Igreja Presbiteriana do Brasil. E lá no seu primeiro capítulo, nos dois primeiros artigos, a palavra de Deus é colocada como indispensável e como a nossa regra de fé e prática. Os irmãos terão dois links aqui na descrição desse vídeo, para poder ter acesso ao texto completo da Confissão de Fé de Westminster, caso não tenham. E dessa forma, como a Bíblia ela é indispensável, ou seja, nós não podemos abrir mão dela, ela é essencial para nós. E também é aquela regra, é aquela forma de nós conduzirmos a nossa vida, o que define a nossa fé e o que dirige os nossos passos. Essa é a palavra de Deus. Então ela deve ser, de fato, o guia para todas as nossas ações. Ela não deve ser apenas um símbolo, ou então aí algo, digamos assim, artificial ou distante, nada do tipo. A palavra de Deus, ela é prática. Por isso, nós devemos pregar o que a Bíblia ordena e da forma que ela ordena. E isso é verdade para todas as áreas da nossa vida, para todas as nossas atividades como igreja, inclusive na área do evangelismo, inclusive em missões. Nós não podemos deixar que o mundo, que coisas de homens, coisas inventadas, no caso, por mesmo pessoas, digamos assim, crentes, bem intencionadas, não podemos deixar que isso dirija, que isso seja o centro da nossa pregação, das nossas missões. Mas a palavra de Deus deve ser, de fato, o principal, o guia, de fato, das nossas ações de evangelismo, das nossas ações de missão. E aí nós temos no segundo artigo, também lá do capítulo 34 da Confissão de Fé de Westminster, uma demonstração clara que é a nossa segunda ênfase. Os resultados, por assim dizer, da pregação, da proclamação do Evangelho, do evangelismo, são responsabilidade do Espírito Santo, são obra dele. O Espírito Santo prepara o caminho para o Evangelho. O segundo artigo desse capítulo vai escrever dessa forma. E o artigo 4º vai falar do seguinte também: ele, o Espírito Santo, torna eficazes a palavra e as ordenanças do Evangelho. Não se enganem, não é a sua sabedoria, a sua oratória, a sua capacidade de dicção, de convencimento, que vai tornar bem-sucedido o mandato da evangelização. É o Espírito Santo agindo na vida, primeiramente, do pregador e depois na vida daqueles que estão escutando. Ele é que prepara o caminho, é ele que torna eficaz a pregação da palavra. E a pregação da palavra, isso também é importante a gente frisar, ela possui uma única essência. Às vezes a gente acha que pregar dentro da igreja e pregar para fora das quatro paredes do templo são coisas completamente diferentes, mas na realidade, seja você apresentando a palavra para aquele que ainda não a conhece, para aquele que ainda não ouviu, ou você edificando, confirmando aquele que já recebeu a fé em Jesus Cristo, o pacto de Deus com o homem, os irmãos podem ler isso lá no capítulo de número 7, no artigo 6. Os irmãos podem ver que o pacto de Deus com o homem, o pacto da salvação gratuita, mediante a fé que nos justifica diante de Deus, por meio de Jesus Cristo. Esse pacto deve ser comunicado, seja na pregação dentro da igreja, dentro aí das quatro paredes, como a gente gosta de dizer, seja na evangelização.
a pregação da palavra ela tem a mesma essência, a comunicação de um pacto de graça que Deus fez com o homem, permitindo que ele alcance a salvação. E aqui nós vamos ver, né, lá no capítulo de número 35, um capítulo que foi acrescentado aí à confissão de fé, específico sobre o amor de Deus e as missões, né? Nós vamos passar brevemente sobre esses 4 artigos aqui. Temos algumas referências bíblicas, os irmãos depois deem uma pausa aí nesse vídeo, leiam os versículos, né? Isso é bom a gente frisar. A Confissão de Fé de Westminster é um documento que está inteiramente baseado na Palavra de Deus, né? No primeiro artigo nós lemos o seguinte: em seu amor infinito e perfeito, e tendo provido no pacto da graça, pela mediação e sacrifício do Senhor Jesus Cristo, um caminho de vida e salvação suficiente e adaptado a toda a raça humana decaída, Deus determinou que a todos os homens esta salvação de graça seja anunciada no Evangelho. Ou seja, a salvação de graça deve ser anunciada no Evangelho. E olha que interessante, a todos os homens. Lembra que nós falamos que a eficácia vem do Espírito Santo? O convencimento daqueles que estão rebeldes não é nossa responsabilidade, irmãos. A nossa responsabilidade, né, a determinação que está sobre nós, é que nós anunciemos o Evangelho, anunciemos, preguemos esse pacto de graça maravilhoso, esse pacto que nos salva, essa salvação de graça que nós recebemos por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o ponto central da pregação, seja dentro das 4 paredes, seja fora. E a responsabilidade para que os eleitos aceitem e para que os ímpios rejeitem, essa responsabilidade recai sobre o Espírito Santo e não sobre nós, irmãos. Devemos pregar a toda criatura, como está escrito em Marcos 16:15, pregar o amor de Deus que salva todo aquele que crê no Filho de Deus, no Senhor Jesus Cristo, no seu sacrifício, como está escrito em João capítulo 3, versículo 16. Com certeza, trechos muito conhecidos de todos. Já no segundo artigo, irmãos, lemos aqui: no Evangelho, Deus proclama o seu amor ao mundo, revela clara e plenamente um único caminho da salvação, assegura a vida eterna a todos quantos verdadeiramente se arrependem e creem em Cristo, e ordena que esta salvação seja anunciada a todos os homens, a fim de que conheçam a misericórdia oferecida e, pela ação do seu Espírito, a aceitem como dádiva da graça. Irmãos, o Evangelho é uma boa notícia, né? É uma notícia de um presente gratuito recebido. E esse presente é entregue, né, na forma da vida eterna a todos que verdadeiramente se arrependem e creem em Jesus Cristo. Sem isso, não existe Evangelho. Sem proclamar claramente que a vida eterna está assegurada, né, para todos que verdadeiramente se arrependem e creem em Cristo. Sem isso, irmãos, não há pregação do Evangelho. Se não há esse centro, né, da mensagem, não há evangelismo, de fato. João 14,6, nós temos aí a promessa do Espírito Santo dada pelo próprio Senhor Jesus Cristo, e temos a palavra apostólica em Atos 4, versículo 12, leremos mais tarde, um pouco mais à frente aqui nesse estudo também. O anúncio do Evangelho é o anúncio de um presente gratuito dado pelo próprio Deus a todo aquele que se arrepende verdadeiramente e crê no Senhor Jesus Cristo. Isso é essencial, irmãos. Deve fazer parte de todas as nossas pregações, dentro e fora da igreja. Principalmente, né, para aqueles que ainda não ouviram falar dessas boas notícias, porque essa é a melhor notícia, meus irmãos, de todo o universo. Não há nada que se compare à grandeza dessa boa notícia do Evangelho que deve ser pregado. No terceiro artigo, né, penúltimo, lemos que as Escrituras, né, a palavra de Deus nos assegura que os que ouvem o Evangelho e aceitam imediatamente os seus misericordiosos oferecimentos gozam os eternos benefícios da salvação. Porém, os que continuam impenitentes e incrédulos agravam a sua falta e são os únicos culpados pela sua perdição. Então, muitas vezes a gente
acaba tratando a fé cristã como uma série de obrigações morais, e aí você alcança a salvação se você for bom o suficiente, e você está perdido se você não alcançar boas obras o suficiente. Isso é completamente contrário ao que a Bíblia ensina, irmãos. A palavra de Deus, ela é clara ao nos dizer que a salvação, ela é dada gratuitamente mediante a fé em Jesus Cristo. E essa dádiva, esse presente gratuito, ele é oferecido a quem? A quem já está perdido, a quem não tinha esperança nenhuma pelas suas próprias forças, pelos seus próprios méritos. E nós fazemos parte agora desse grupo chamado igreja que recebeu pela fé esse presente maravilhoso e está salvo agora da perdição, está salvo do castigo pelos seus pecados, porque esse castigo foi levado pelo nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. E ele ressuscitou. Isso é uma ótima notícia para todo aquele que se arrepende, para aquele que tem fé em Jesus Cristo. Por isso nós proclamamos essa notícia, meus irmãos. Nós fomos salvos do castigo que nós mesmos trouxemos, né? Nós mesmos temos responsabilidade por ele e merecíamos a morte eterna, mas de graça o Senhor Jesus conquistou para nós essa maravilha gratuita, ainda por cima, da vida eterna, meus irmãos. Depois leiam palavras de Jesus lá no Evangelho de João, né? As referências estão aí nos slides. Capítulo 3, versículo 18, capítulo 5, versículo 24. Por fim, o último artigo desse capítulo lê o seguinte: visto não haver outro caminho da salvação, a não ser o revelado no Evangelho, e visto que, conforme o usual método de graça divinamente estabelecido, a fé vem pelo ouvido que atende à palavra de Deus, Cristo comissionou a sua igreja para ir por todo o mundo e ensinar a todas as nações. Todos os crentes, portanto, têm por obrigação sustentar as ordenanças religiosas onde já estiverem estabelecidas e contribuir, por meio de suas orações e ofertas e por seus esforços, para a dilatação do reino de Cristo por todo o mundo. Referências Romanos 10, versículo 17, né? A fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. E Mateus 28, versos 19 e 20, a grande comissão do Senhor Jesus para a sua igreja, para os seus discípulos, né? Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Nós temos aí essa ordenança do nosso Senhor Jesus sobre nós, né? E esse artigo eu acho muito interessante notar um ponto muito específico dele, que nos mostra, quando nós lemos com atenção, claramente que não existe essa divisão fantasiosa que muitas vezes se faz. Uma coisa é o campo missionário e uma coisa é a igreja das pessoas que sentam em bancos ou em cadeiras. Não existe essa divisão, irmãos. O reino de Cristo é um só, e esse reino se estabelece em todo o mundo. Em alguns lugares esse reino ainda não chegou. Então, há todo um contexto diferenciado de você fundar, digamos assim, uma pequena parte ali territorial desse reino de Cristo, que é, na verdade, pessoas, irmãos na fé. Nós podemos ler no livro de Atos, né, no início, né, das viagens missionárias de Paulo, quando ele está lá junto com Barnabé, ele inicia ali o trabalho de igreja, né, com alguns irmãos, e depois, no retorno da sua viagem, né, que não é uma viagem, as viagens de Paulo não eram viagens turísticas e nem viagens rápidas que se faziam aí em uma semana, 15 dias, algo do tipo. Ele passou meses, passou anos às vezes, né, nas localidades ensinando, né, confirmando as pessoas, pregando o evangelho, fortalecendo a igreja. E muitas vezes nós lemos o seguinte: eles passavam por uma cidade, iniciavam o trabalho e quando retornavam, eles confirmavam aqueles irmãos na fé ali, ensinando a doutrina dos apóstolos, ensinando o evangelho de Jesus Cristo que foi pregado e que eles receberam, passando à frente essa mensagem maravilhosa do evangelho. Então não existe essa divisão. Existe aí um contexto diferente. Algumas pessoas precisam ser apresentadas ao evangelho. Outras pessoas já foram apresentadas ao evangelho e precisam ser confirmadas.
Então a pregação, a mensagem central é a mesma, irmãos. Ela só precisa, às vezes, ser apresentada de formas diferentes, conforme o contexto específico do local, né? Conforme a necessidade das pessoas que estão ali ouvindo a pregação, né? Por fim, a gente traz aqui 3 slides de aplicação, que eu chamei aqui de evangelizando biblicamente. Por quê? Irmãos, é um fenômeno que eu acho muito, muito curioso e como ele está difundido no nosso meio. Em poucas palavras, eu vejo que existe uma dificuldade, talvez aí a gente possa colocar nessas palavras, de evangelizar com as palavras que a Bíblia revela para nós. E por isso eu coloquei alguns exemplos de pregação do Evangelho que nós lemos aqui na palavra do nosso Deus. E o primeiro deles é Atos 2, versículos 14 a 41. Um discurso do apóstolo Pedro lá em Jerusalém. E nesse discurso, né, logo após a descida do Espírito Santo, no dia de Pentecostes, essa pregação de Pedro, esse discurso aí às pessoas de Jerusalém, deixa claras algumas verdades bíblicas sobre o pacto da graça, sobre aí a mensagem central do Evangelho. Primeiramente, no versículo 22, Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus, né? Ele deixa claro que Jesus é o Filho de Deus. Versículos 23 e 24, ele deixa claro que Jesus foi morto, crucificado e ressuscitou. Nos versículos 25 a 31, ele faz algo muito importante. Ele demonstra que Jesus Cristo é o Messias prometido lá no Antigo Testamento. O Messias que os profetas anunciaram, né? Que a palavra de Deus pré-anuncia, profetiza que ele viria. Pedro confirma que Jesus Cristo é o Messias. Então é essencial fazer isso na pregação também. No versículo 33, outra verdade que ele deixa clara, que o Espírito Santo habita na igreja. A promessa do Espírito Santo, né, feita por Jesus, né, foi derramada, né? E isso, né, eles estavam vendo ali, porque esse discurso de Pedro, essa pregação é um ato contínuo aí da descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, né? Então é importante mostrar isso. O Espírito Santo habita, né? Muitas vezes até tem uma frase que se perpetua aí no nosso meio: a igreja sou eu. Na verdade, não é bem assim. A igreja somos nós. O Espírito Santo habita em nós, na igreja, na comunidade, né? E por fim, versículo de número 38. Coloquei até em negrito aqui, para que os irmãos se empenhem na leitura, se for o caso até decorem esse trecho, porque ele deixa claro que o caminho para a salvação envolve arrependimento sincero e fé em Jesus Cristo. Vou ler aqui o versículo 38. A palavra de Pedro depois dessa pregação. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Verdades importantes, irmãos. Muitas vezes ficam de fora na pregação moderna, na chamada evangelização, no evangelismo moderno, né? Atos 3, versos de 11 a 26, um discurso de Pedro agora no templo, né? No pórtico chamado Pórtico de Salomão. Isso acontece depois da cura de um homem coxo, né? E nesse discurso, né, nessa pregação aí, nesse anúncio do evangelho, Pedro ele está enfatizando mais uma vez a necessidade de arrependimento sincero para o homem ser livre dos castigos, né, merecidos pelos pecados deles. Lá nos versículos 19 e 20, eu leio para os irmãos, né, enfatizo esse trecho. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Verso 19. Né? Também, mensagem essencial, muitas vezes ausente do anúncio, né, do que a gente chama de anúncio do Evangelho na igreja moderna. Outra verdade aqui que ele enfatiza, a necessidade de santificação. Verso 26. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, né, Jesus Cristo, enviou-o primeiramente a vós outros, para vos abençoar, quer dizer,
enviou primeiramente aos judeus, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Mais uma verdade importantíssima, irmãos, em tempos que as pessoas acham que santificação não é necessário. Você se abster do pecado é como se fosse algo opcional. Não caiam nessa mentira, irmãos. É necessário se apartar das suas perversidades. O Senhor Jesus Cristo separou, para si um povo para boas obras, um povo zeloso de boas obras. Assim como Ele é santo, nós devemos buscar a santidade. Atos capítulo 4, versos 5 a 22, nós temos aqui um discurso de Pedro no Sinédrio. Ele reafirma que a cura daquele coxo ocorreu em nome de Jesus. Lemos isso lá no versículo 10. Muitas vezes nós vemos isso sendo dito, sendo falado, mas muitas vezes as ações apontam para quem? Para o próprio pregador. E isso é muito perigoso. Então Pedro ele é contundente ao dizer que aquele homem foi curado em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. E ele confirma no versículo 12 que Jesus Cristo é o único que pode salvar. Esse verso eu destaco e leio para os irmãos. Não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Não existe salvação em nenhum outro nome, e é somente por causa desse nome que importa que sejamos salvos. E a terceira verdade que eu destaco aqui nessa pregação. Eles não poderiam deixar de falar. Nesse episódio aqui, Pedro e João respondem ao Sinédrio, respondem àquelas autoridades religiosas dos judeus que eles não poderiam deixar de falar. Não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Irmãos, quando a mensagem ela é pregada verdadeiramente, quando ela impacta, quando ela transforma vidas, as pessoas não podem deixar de falar disso. A mensagem é maravilhosa demais para ficar guardada, irmãos. Então, o ímpeto evangelístico, ele nasce do entendimento correto da mensagem do Evangelho. Aí a gente, de novo, mata aquela historinha, Ah, não, você não pode, você não tem que se preocupar com doutrina, o importante é evangelizar. Eu li uma frase recentemente que ataca esse pensamento de forma muito contundente também. É interessante nós pensarmos isso, não dá para você dizer o seguinte, olha, esquece a bola, vamos só jogar o jogo de futebol. Então era essa comparação que o autor da frase fez. Não existe você evangelizar sem você ter uma doutrina sadia, uma doutrina correta, um ensino fundamentado na palavra de Deus. Isso não faz o menor sentido. Continuando aqui nas nossas aplicações, Atos 6, versículo 8, até Atos 7, versículo 53. Lemos o diácono Estevão pregando a homens judeus, anunciando Jesus através do quê? Da história revelada nas Escrituras Sagradas. Então ele relembra a perseguição feita aos profetas, compara com a traição sofrida por Jesus, por meio de homens, tanto a perseguição quanto a traição e eventual martírio de Jesus, por conta de homens que resistiram ao Espírito Santo. Então, caráter importante aí da pregação de Estevão. Em Atos 8, nós lemos mais um diácono, Filipe, ele pregando para um oficial estrangeiro, um oficial etíope. E ele faz essa pregação mais uma vez através das Escrituras, iniciando no profeta Isaías, capítulo 53, versos 7 e 8. Trecho muito conhecido, falando do sofrimento do servo, do justo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, que foi levado como ovelha ao matadouro, como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Então ele vê um oficial lendo essa passagem, sem compreender, ele se oferece para explicar as Escrituras e anunciar a Jesus através das Escrituras Sagradas, do Antigo Testamento. Esse homem eventualmente é batizado porque ele creu de todo o coração.
Vemos aqui o Saulo, né, o apóstolo Paulo, depois de sua conversão, o primeiro registro de pregação dele, né, que veio a se tornar aí talvez o maior pregador da história, vem no sentido de afirmar, né, nas sinagogas, nas reuniões dos judeus, né, nos locais em que eles se reuniam para estudar a lei, para fazer as suas orações, ele se une a eles nesses locais e afirma que Jesus é o Filho de Deus. Como isso é importante, irmãos. Como é importante e como essa verdade essencial muitas vezes também é deixada de lado, né? Indo aqui para Atos 10, vemos que Pedro ele está pregando a alguns romanos na cidade de Cesareia, ao centurião Cornélio, né, e aos seus parentes e amigos mais próximos. Então o anúncio do evangelho ele vai primeiro ali aos judeus e ele parece que vai se expandindo em círculos cada vez maiores, né? E por fim ele é anunciado aqui, né, de maneira muito clara aos gentios, né, aos romanos que estavam dominando sobre o povo de Israel naquela época. Então ele ensina, em primeiro lugar, lá no versículo 26, que o pregador, que o mensageiro, ele não deve ser adorado, né? O centurião Cornélio, ele se prostra aos pés de Pedro e Pedro diz, olha, ergue-te, porque eu também sou homem. Como seria bom, irmãos, se todos os chamados evangélicos hoje em dia agissem de acordo com o que Pedro ensina aqui, né? Mostrando que ele não deve ser adorado, mas que o centro da mensagem é Jesus Cristo e ele sim merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Outro ensino vai desde os versículos 36 a 43. Todo que crê em Jesus Cristo, né, o Filho de Deus, morto e ressurreto, recebe a remissão de pecados. Todo aquele que crê. Essa maravilha, essa bênção gratuita, como nós lemos, não está restrita aos judeus, não está restrita a Israel. Essa bênção, né, assim como o evangelho foi pré-anunciado a Abraão, dizendo que em ti serão benditas, né, todas as nações da terra, todas as famílias da terra são benditas, todos os povos podem receber a salvação. Não está mais restrito, irmãos. Não há restrição aí. Todo aquele que crê em Jesus, ele recebe a remissão de pecados. Essa bênção gratuita se estende a todo o mundo. Não podemos deixar de pregar essas verdades. E aqui eu destaco palavras do apóstolo Paulo. Primeiramente lá em Atos 20, versículo de número 21. Quando ele se despede dos irmãos da igreja de Éfeso, ele diz que testificou tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Mais à frente, já depois de pelo menos 2 anos preso, ele está perante uma autoridade, né? perante o rei Agripa, né? E aí, juntamente com uma outra autoridade da época, chamado de Festo, ele apresenta a sua defesa, né? Defesa jurídica, pois ele estava sendo acusado de crimes, né? Mas ele aproveita esse momento para anunciar o evangelho. E ele diz que anunciou o evangelho aos de Damasco, aos de Jerusalém, pela região da Judéia, aos gentios. Para quê, irmãos? Para que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. E aí, a partir do versículo 22, alcançando o socorro de Deus, permaneço até ao dia de hoje. Anos depois de seu ministério, ele permanece até aquele dia, dando testemunho a pequenos e grandes, nada dizendo, senão o que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer. Ele não anuncia nada novo, ele não inventa novas formas, novas mensagens, novas ideias, não. Talvez a forma é que mude um pouco, né? Talvez a forma é que seja mais adequada em uma localidade ou outra, numa conversa informal, talvez a apresentação do evangelho se dê de uma linguagem mais informal. Talvez aqui, como ele está fazendo, em uma defesa jurídica, se dê em termos mais formais. Enfim, a forma ela se modifica, mas a essência
nada se diz, senão o que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer. O quê? Que o Cristo devia padecer, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, né? E que ele anunciaria a luz ao povo, falando aí aos judeus, e aos gentios. Entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Irmãos, essa mensagem central do Evangelho nós recebemos e nós devemos repassar, sem acréscimos, sem nenhuma adição, porque essa mensagem é suficiente. Por isso, nesse último domingo do mês de missões, a nossa mensagem aqui ao final desse estudo é essa: evangelizem, preguem o Evangelho revelado na Palavra de Deus. Preguem a mensagem revelada na Palavra de Deus. Preguem da forma que a Palavra de Deus revela que se faz esse evangelismo. Os apóstolos pregaram aquilo que eles receberam do Senhor Jesus Cristo. E é isso que nós devemos pregar hoje. Que Deus assim nos abençoe, que o Espírito Santo nos capacite e fortaleça para isso, dia após dia, na força e no poder do Espírito do nosso Senhor Jesus Cristo, que é a razão de ser do Evangelho, que é a mensagem central que nós devemos pregar para a salvação de toda criatura, de todo aquele que de fato nele crê. Que assim se faça nas nossas vidas, irmãos, que o nosso Deus assim nos abençoe.